Olá, pessoal. Mais uma vez, né? Vim aqui gravar um vídeo aqui pra vocês. Às vezes eu ficava assistindo vídeos e eu via às vezes as pessoas contando as suas vidas, né? Algo que aconteceu, que magoou. E muitas das vezes eu já condenei por conta disso. Que não achava certo ficar expondo as suas vidas nas redes sociais, mas cada um tem uma forma de agir diante de um problema, uma dificuldade, né? E muitas das vezes é um desabafo. Desabafo esse que você não fala para ninguém. É um sentimento que muitas das vezes tá dentro de você, né? E tá machucando, então você quer pôr aquilo para fora. E aí você tem essa facilidade de ligar uma câmera de um celular e de tirar aquilo que tá de dentro de você, né? Eu fico pensando assim, hoje, como as coisas estão mudadas, porque a igreja, quem me conhece sabe, eu sou da congregação e o Senhor ele tem me ensinado muito, né? Principalmente a não condenar as pessoas, a não apontar o dedo. E o Senhor, ele é isso, ele é amor, né? Ele nos ensina a amar, a perdoar todos os dias. E aí você vai para uma instituição chamada igreja, onde você tá ali, né? Para servir a Deus, para fazer a obra de Deus. E você não quer nada, a não ser estar ali no seu cantinho, fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas hoje eu vejo, eu não sei se eu tô errada, se é a minha visão do que eu vejo, é que parece que você ter status, você ter condição, você ter algo para oferecer para as pessoas, isso é o que mais importa, né? Isso é o que mais vale. Muitos se esquecem que Jesus, o próprio Jesus, quando ele veio sobre essa terra, ele andou no meio dos bêbados, né? Não sei se naquela época existia pessoas que usavam bebida forte, mas eu acredito que sim. Dos mendigos, né? Das prostitutas. E eram essas pessoas. Ele era rei, ele podia estar dentro de um palácio, né? Vestido de toda a majestade, mas ele estava ali, né? No meio dessas pessoas, né? Ele fazia questão, né? De estar junto com aquelas pessoas. E hoje a gente vê essa separação, sabe? Eu tenho observado isso. E não é uma coisa que você percebe agora, é algo que você vai percebendo há muito tempo. Mas o interessante ainda disso tudo, o mais triste disso tudo, que deixa a gente triste, é ver aquela palavra de Deus cumprir na nossa vida, né? Que os nossos inimigos, eles não estão lá fora. Os nossos inimigos, eles estão dentro da igreja. São aqueles que se diz nossos irmãos. E a gente acha muito bonita a história de Davi, né? Quando Davi derrubou o gigante, pegou a própria espada do gigante e decepou a cabeça dele, né? E mostrou como troféu para todos que estavam ali a cabeça do gigante, né? Mas só Deus sabe do processo da vida de Davi, como que era ele lá no campo, enquanto os irmãos estavam todos em casa, né? Ali desfrutando. Davi estava lá no campo esquecido, cuidando das ovelhas. E era assim, esquecido, abandonado, ninguém dava nada por ele, né? Ninguém queria estar perto dele. E hoje, infelizmente, é isso que acontece. As pessoas querem toda a glória de Davi, né? Toda a glória daquele momento
em que Davi derrubou aquele gigante, porque a gente só sabe falar desse momento. Davi derrubou o gigante, Davi derrubou o urso, né? Matou o urso, matou o gigante, mas ninguém sabe de todo o processo. Ah, mas Davi pecou, Davi foi perdoado por Deus, né? Davi foi humilde, Davi, ele se arrependeu do que ele fez, né? E hoje, quando isso acontece com um de nós, em vez dos nossos irmãos ficar felizes por nós, porque Deus, ele é amor, né? É isso que Deus nos prega todo dia. Então fica, eu não sei se é inveja, se é raiva, ou qual é o sentimento que entra, sabe? Mas a gente precisa acordar para isso, gente. A gente precisa acordar para isso, porque a gente não tá mais no tempo de brincar, de servir a Deus, sabe? A gente não tá mais no tempo de achar que a casa de Deus é um lugar que a gente entra de qualquer jeito. E que ainda que Deus, os homens não estejam vendo o que a gente está fazendo, a gente não esconde nada de Deus. Nada de Deus fica em oculto, sabe? Então, assim, hoje eu falo para vocês, assim, é difícil quando a gente é perseguido aí fora, pelas pessoas que não têm o entendimento de Deus, o amor de Deus no coração, que ainda não conheceu. Porque as pessoas falam, a congregação fala que a congregação é a graça. Eu não vejo dessa forma. A graça para mim é qualquer igreja que está servindo ao Senhor, porque Deus, ele não veio só pela congregação. Ele não mandou o filho dele só pela congregação. Então, onde está o amor, onde está o perdão, ali o Senhor está. A graça é o amor inefável do Senhor Jesus por nós, do Senhor Deus por nós, que deu o filho dele por cada um de nós, sabe? E você tem que submeter a estar vivendo certos tipos de coisa, certos tipos de perseguição dentro da igreja, sabe? Fala assim, irmã, você perdoa porque você tem que ir para Efésios 6. A briga não é contra a carne, mas contra o espírito, sabe? Mas será que essas pessoas que estão sendo usadas dessa forma, elas não conseguem ver, enxergar o que elas estão fazendo? Porque eu costumo falar assim, eu sou o tipo de ser humano que quando eu faço algo, falo algo contra alguém, eu entendo que eu errei. E nas minhas orações eu peço perdão para Deus. E se for preciso ir até a pessoa também pedir perdão, eu faço isso. Mas esse aqui é o meu desabafo, sabe? Eu não vou expor aqui o que houve nem o que não houve, mas deixa a gente muito triste. Um lugar onde você era para ser abraçado, sabe? Um lugar onde você, sabe, receber realmente aquele amor que muitas pessoas que estão aí fora precisam receber. Hoje eu entendo porque que muitas pessoas, às vezes, elas não ficam firmes na presença de Deus. Elas saem. Porque elas não aguentam, elas não suportam. A gente quer sim salvar as nossas almas. A gente quer falar do amor de Cristo. A gente quer fazer a obra de Deus. Naquilo que Deus, naquela porção, eu não estou aqui para pregar, não. Eu não sou pregadora, eu não sou nada. Sabe? Mas é aquilo que o Senhor fala, o amor de muitos está esfriando na terra. Se prega o amor, louvado seja Deus, se prega o amor todos os dias no púlpito da igreja. Se prega o amor, mas não se cumpre o amor. Não abraça aquele que está lá fora, não abraça o caído, não vai buscar aquele que congregava e não congrega mais. Onde é que está o amor? As pessoas estão preocupadas com o tempo. Estão preocupadas com um monte de coisas. Tem um hino da Assembleia que ele canta assim, que ele é assim: irmãos, você sabe o valor que tem uma alma? Tem muita gente machucada dentro da igreja. Tem muita gente que estão matando a fé deles dentro da igreja. E depois eles sentam junto de você no banco, aleluia, glória a Deus, como se nada tivesse acontecido.
E o interessante disso tudo é que fica parecendo que você é o culpado, você é o errado, você é o encrenqueiro. Porque você tem que levar tudo nas costas, calado, sem murmurar, como aquela ovelha, sabe? Indo para o matadouro. Como Jesus naquele dia, que estava indo para o matadouro. Que estava indo para uma cruz, né? Morrer pelos nossos pecados. Eu sei que eu não vou mudar a opinião de muita gente com esse vídeo, não vou mudar em nada. Mas foi uma forma também de expressar aqui um pouquinho do meu sentimento, sabe? Hoje está sendo um dia, assim, bem difícil para mim. Porque você vê os seus próprios irmãos lhe excluir. A palavra é essa, lhe excluir. E tudo porque você tem uma opinião de algo que é contrário ao que eles pensam. Então você tem que ser aquela coisa que todos pensam da mesma forma. É como se Deus, ele tivesse feito todo ser humano igualzinho ao outro. Sabe aquela cópia assim, parecendo um robô, que até os robôs hoje estão sendo fabricados um diferente do outro. Então, você tem que agir dessa forma. Se você tem um pensamento que não é igual àquele pensamento daquela irmã ou daquele irmão, não serve. Sabe? Mas assim, quando Deus me chamou nessa graça, o Senhor fez uma promessa para mim, que eu não olhasse para um lado e nem para outro, que eu olhasse para Ele. Foi o Senhor Jesus que veio na cruz, pelo amor da minha alma, pelo amor da alma de quem vai estar vendo esse vídeo, de muitos que estão aí fora que o Senhor ainda vai chamar. Mas isso aqui, esse desabafo, é só para muitas pessoas entenderem que ser crente não é fácil, tá? Você vai ser rejeitado, como o Senhor Jesus foi. Você vai ser excluído. Você vai ser esquecido. Muitas vezes você vai ser jogado no calabouço, entendeu? Muitas vezes vão levantar calúnia contra você. Muitas vezes vão falar coisas que você, sabe, nem imaginava. Porque machuca. Mas você tem que ter a confiança de que foi Deus que te chamou. Que foi Deus que deu o filho dele por amor da tua alma. Não foi o homem, não foi ninguém na terra. E todos esses também têm uma alma a prestar conta para o Senhor Jesus. Então, eu não sei se alguém vai entender essa mensagem que eu quis passar, esse desabafo, tá? Quem for ver esse vídeo, não sei se alguém vai ver até o final. Mas uma coisa eu digo com toda a convicção: segue a Cristo. Não segue o homem, segue a Cristo. Segue a Cristo. Porque foi Cristo que deu a vida dele por nós. Não foi o homem. Que Deus abençoe a todos.